Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Que a professora de vocês está indo, né? Na semana passada, a professora aqui, né, a Camilinha aqui, falou sobre evolução, né? Explicamos lá a comparação que existe entre os seres vivos, né? Ainda mais os seres mamíferos. Porém, agora a gente vai aprender a classificá-los. Já digo de antemão que eu não falo latim, então possa ser que eu acabe pronunciando algum nome em latim errado, entendeu? Porque, embora eu tenha aprendido a falar na faculdade, né, alguns nomes, outros nomes são muito difíceis de falar, então eu acabo me embolando. Então peço desculpa, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem aprender, a professora ela ensina direitinho, né? Ela vai aprender a sonoridade e vai falar para vocês, dependendo se o nome for muito difícil. O nome não sendo difícil, eu consigo dizer, né? Mas enfim. Classificação dos seres vivos. Livro, capítulo 4. Deixa eu pegar aqui o livro para vocês verem. Bonitinho. Livro, capítulo 4. Vamos abrir aí. Capítulo 4. Eu tinha que botado a página, né? Pra ficar mais fácil. Capítulo 4. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque tá tampado aqui. Mas é o capítulo 4, né? A página 36, ok? Página 36. Vamos lá? A classificação, deixa eu pegar aqui. A classificação se dá pelo fato da gente organizar, para a gente poder, né, organizar melhor o que nos rodeia através das características. Ou seja, a classificação, ela serve para classificar aqueles seres de acordo com a característica que eles têm, né? A gente tem milhões de seres vivos diferentes no mundo, né? E por isso que necessita de uma classificação, para a gente poder reconhecer e poder estudá-lo, né? Dentro do nicho da biologia, isso dentro da biologia, essa parte de classificação, ela é conhecida como taxonomia. Taxonomia é uma ciência da descoberta ou descrição de espécies e grupos, ok? Certo? Que é o que a gente chama quando temos que organizar os seres vivos, né? As plantas, animais, nas categorias e por aí vai. Além da taxonomia ou taxon para os íntimos, existe a sistemática, que é um conjunto de investigação que ajuda na classificação dos seres vivos, né? Esse conjunto de sistemática, a gente pode ver características ecológicas e filogênicas, ok? Porém, né, a gente vai começar no primeiro passo, né? Antes fosse no primeiro passo, que é quem foi que trouxe para nós esse conceito de taxonomia, essa história de classificação. O primeiro de todos, né? Porque toda descoberta sempre tem um cientista por trás, ou não, né? Pode ser só um ser humano também normal, mas tudo bem. Temos olha só, é um nome sueco, então, né? Eu diria que é francês, mas enfim. Temos o Carl, ou é Carl von Linne, ou Linne, Carl von Linne, que é um médico, professor, e ele é um naturalista sueco. A gente chama ele de Linneu. Então, ele foi o criador da classificação e da nomenclatura dos seres vivos em 1735. Acho que é o século XVIII, né? Século XVIII. Então, século XVIII. Todos os seres vivos eles vão ser agrupados em categorias diferentes, né? E dentro dessas categorias, a maior delas é o reino, né? São 7 categorias que são divididas e subdivididas, né?
E dentro dessa categoria temos o reino, né? E além do reino a gente tem a espécie, que é a categoria mais básica, né? Onde a gente vai encontrar seres vivos que são capazes de reproduzir e produzir descendentes férteis, ok? Quando a gente se refere à nomenclatura binominal, a gente quer dizer que aquele gênero, né, ele recebeu dois nomes científicos diferentes, né? Além do que a gente conhece popularmente, né? O exemplo é o elefante africano, né? A gente, o nome popular dele é elefante africano, mas o nome científico, que é a nomenclatura binominal dele, é Loxodonta africana, certo? Então, sendo primeira palavra indicando o gênero do elefante e a segunda uma descrição ou uma forma geográfica, né, da onde aquela espécie, né, aquele animal entendeu? Ou pode ser uma homenagem a alguma pessoa ou algum ser humano, certo? Alguma pessoa, algum ser humano, não. Algum ser humano ou algum desenho, filme, música, ok? Isso, como eu falei, todo nome científico, ele é em latim, porque foi assim que o Linneu determinou, porque a língua dele era essa. Ele falava latim naquela época, então ele falou vai ser latim, pronto, acabou. Atenção para quê? Quando você for escrever os nomes científicos no caderno, você tem que escrever o primeiro nome com letra maiúscula, né? Com letra maiúscula. O segundo com letra minúscula, né? Separado, bonitinho. E sublinhado. Você tem que fazer um sublinhado assim, entendeu? É assim que se escreve em forma escrita. Em forma digitada, o nome científico se escreve com letra maiúscula, né? O primeiro nome, o segundo nome com letra minúscula e itálico, né? Itálico. Vocês vão ver depois na folha de vocês, ok? Ok. Como a gente classifica? Né? A classificação dos seres vivos, elas são agrupadas em gênero, né? Caso ela tenha uma característica comum, caso as espécies tenham característica comum, ela vai ser considerada família, né? Toda a família vai ser agrupada em uma ordem, essa ordem vai ser classificada em classe, né? A classe vai ser agrupada em um filo e um filo vai ser componente dos 5 reinos. Então fica assim: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Para você não esquecer, você pode lembrar de reficofase, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ou rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Ok? Vocês entenderam? Então, gênero, caso as espécies tenham característica comum, elas vão ser consideradas família, né? Essa é a classificação. A família, né, ela vai ser classificada como uma ordem, né? Vai ser agrupada em uma ordem. Depois a ordem vai ser agrupada em uma classe. Depois a classe vai ser agrupada em um filo. Depois o filo vai ser componente dos 5 reinos, ok? E como eu falei, fica reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa é a ordem que vai ser a classificação. Para você não esquecer, você pode usar esse joguinho que eu falei. Você pode lembrar de reficofase, reficofage, né? Ou rato frito com orégano fica gostoso. Experimente.
ok? Um exemplo gráfico aqui temos, né? Vocês vão ver, que eu espero que vocês estejam acompanhando o que eu estou falando na folha, né? Aqui a gente tem o exemplo do cão. O reino do cão é Animalia, ok? O filo do cão é o Chordata. O subfilo, Vertebrata. A classe, Mammalia. A ordem, Carnívora, né? A família é Canidae. O gênero é o Canis, certo? E a espécie é o Canis. E a professora não enxerga. Aí depois vocês veem aí. Eu vou explicar mais para baixo, tá? Porque eu não estou conseguindo ver essa imagem aqui. Tá. Além dessa classificação que eu falei, né? Reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A gente tem os 5 reinos. Dentro do reino a gente tem 5 reinos, né? Que eles são características, né? São uma classificação de características celulares que vai compor o organismo, né? Eles podem ser, eles tiram de característica para classificar os reinos se o organismo é pluricelular ou unicelular. Pluricelular quer dizer que é um ser vivo, né? Um organismo que possui mais de uma célula no corpo. Ou unicelular, que é o organismo que possui só uma célula no corpo, né? As células, se elas são procarióticas ou eucarióticas, se elas são autotrófas ou heterótrofas, né? Então, os 5 reinos são Monera, Protista, Plantae, Animalia e Fungi, né? Além desses 5, os cientistas, eles resolveram lá estudar mais um pouquinho. Aí, com o avanço da genética, eles resolveram acrescentar uma nova categoria chamada domínio, que tem 3 divisões: arcaia, né? Eubactéria e eucária, né? Mas apesar dessas 3 novas, a maioria dos reinos tem só os 5 principais que eu falei, né? Monera, Protista, Plantae, Animalia e Fungi, né? Aqui na imagem a gente tem alguns exemplos do reino. No Animalia vai ter vertebrados, artrópodes, quinodérmia, quinedário, porífera, anelídeos, verme, molusco, ok? No Plantae vai ter gimnosperma, tudo planta, tá? O nome já diz, Plantae. E Animalia é tudo animal e inseto, ok? No Plantae vai ter gimnosperma, angiosperma, briófitas, pteridófitas e algas, certo? No fungi, que são fungos, vai ter links, eu já expliquei na hora passada o que é. Não foi para vocês? Foi para o 6º ano. Links, que é uma junção de algas com fungos, cogumelos, mofos e leveduras. No protista vai ter algas unicelulares e protozoários. No monera vai ter cianobactérias e bactérias, ok? Tudo isso vindo de um ancestral comum, ok? Agora eu vou dar um exemplo aqui de... Eu vou dar um exemplo aqui de classificação. Vou classificar um gato, ok? Vamos começar pelo reino. O reino do gato é o quê? Animalia. Por quê? Porque ele é um vertebrado. Ele é um animal. Então, o reino é Animalia. O filo é o Chordata. A classe é o Mammalia. Por quê? Porque o gato mama, né? A ordem carnívora, né? Porque o gato ele se alimenta de pássaros, né? Família Felidae. Felidae porque é uma família de felinos, né? Gênero Felis, espécie Felis catus. Ou seja, para o cientista, um gato é um Felis catus, né? Que é o nome da espécie dele.
ok? A família, né? A família é o que eles têm em comum, né? Estão tudo parecidos. Por exemplo, o leão é da família Felidae. Por quê? Porque ele tem uma característica comum com os gatos. A diferença é que ele é muito maior, muito mais forte e por isso que eles de fato não são gatos. Quer dizer, eles são gatos, mas eles não são o gato que a gente conhece, ok? Eles só participam da mesma família, eles só têm o mesmo sobrenome. Vamos dizer assim, eles têm o mesmo sobrenome, são parentes, mas são parentes que possuem em algum momento da sua linhagem um ancestral comum, alguém que deu origem aos dois. É como se fosse, por exemplo, eu fosse a sua prima, entendeu? A gente é da família Felidae, né? Nosso sobrenome é Felidae. Vamos pôr assim, sobrenome para vocês terem noção, tá? É Felidae. Então, não quer dizer que por eu ter o mesmo sobrenome que você, eu vou ser necessariamente 100% igual a você. Não, eu vou ter umas características porque a gente divide um ancestral em comum, né? Que é a nossa avó. Ok? Entendeu? Ok. Exemplo meio doido, mas enfim. Outro exemplo é o elefante africano. Eu dei lá o. Bem, ia dar o exemplo do elefante africano, porém aqui eu acho que saiu sem querer, mas depois vocês vão ver o exemplo do elefante africano, tá bom? Ok? Então, vocês vão reparar aí, no exemplo do elefante africano, que existe uma subdivisão na parte de classe, né? Isso acontece porque alguns pesquisadores, às vezes, eles têm a necessidade de fazer categorias intermediárias, categorias que ficam ali no meio, só para especificar bem a classificação que eles estão fazendo, né? Então, dentro dessas categorias, né, dessas intermediárias, você pode encontrar como sub, infra e super. Pode ser subfamília, infraclasse, subfilo, subgênero e por aí vai. E também existe outras categorias, outros ramos, né, que eles podem usar, né? Tem um ramo que fica entre o reino e o filo, tem um corte que pode ficar entre a classe e a ordem, a tribo que fica entre família e gênero. Então, talvez você possa encontrar, sei lá, é, reino, ramo e filo. Então, é só para especificar bem especificadinho o que aquela espécie é daquela família, entendeu? Ok? Ok. Aqui a gente tem um gráfico, né, de seres vivos, aonde tem reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plantae e reino Animalia, né? No reino Monera, as características para classificar ele é procariontes, eutotróficos, unicelulares. Então, no reino Monera, vai existir bactérias e cianobactérias, que são procariontes, elas são unicelulares e elas são autotróficas, ok? Reino protista. A característica para especificar, né, classificar um reino protista, para aquela pessoa ficar ali dentro do reino protista, pessoa não, ser vivo, é que ele precisa ser uni ou pluricelulares, né? Eles podem ser auto ou heterotróficos, né? Eles podem respirar sozinhos ou respirar com a ajuda de alguma coisa. E eucarióticos, né? Eles são algas e protozoários, ok? No reino fungi, para você considerar colocar um ser vivo no reino fungi, esse ser vivo precisa ter essas características. Uni ou pluricelulares, tem que ser eucariontes, eles têm que ser heterotróficos por absorção, né? Ou seja, eles têm que respirar absorvendo alguma coisa. A parede celular tem que ter uma composição de quintina, né? E dentro dessa categoria tá os fungos, né?
O reino Plantae, para você considerar aquilo no reino Plantae, ele precisa ser uma planta. Tá, ele tem que ser uma planta, mas ele tem que estar dentro dessas características. Pluricelulares, autotróficos e eucariontes, ok? E para o reino Animalia, né, para ele ser considerado do reino Animalia, ele precisa estar dentro dessas características. Eucariontes, heterotróficos, ou seja, e pluricelulares. Então, a gente tem dentro dessa categoria de reino Animalia mamíferos, répteis, peixe, aves e anfíbios, ok? Então, explicada a aula, eu passei um questionário para vocês, tá bom? Exercício no livro, ok? Exercício no livro, página 41, 42 e 43, ok? A gente vai corrigir os exercícios que a professora passou na aula passada, linda e bela, né? Então, vocês abrem o livro na página 20, não, na página 32, tá bom? Na página 32. E eu vou corrigir, abre na página 34 que eu vou corrigir ciências no vestibular, tá bom? Ciência no vestibular, página 34, tá? Eu vou falar a resposta, ok? A número 1, a resposta é a letra D, lamarquismo. A número 2, a resposta é a D, que é C e D, né? A resposta é D de dado. A número 3, a resposta é a B, possuíam variações favoráveis em relação ao ambiente onde estavam. A letra 4 é a B, diferentemente dos outros animais, o homem não está sujeito à seleção natural. A letra 5 é a letra B, darwinista. A letra 6 é a letra 6. O número 6 é a letra A. Os indivíduos mais bem adaptados transmitem as características aos descendentes. O número 7 é a letra C, que é a seleção natural. O número 8 é a letra D, que é a lei da lei da herança das características adquiridas e lei do uso e desuso. Ok? Na próxima aula a gente vai falar sobre... Deixa eu ver aqui. Os vírus, né? Eu quero que vocês façam o exercício do 41 até o 43. E a gente se vê na próxima aula, tá? E é isso. Até a próxima aula. Um beijo para vocês e tchau.